Meu nome é Evelyn Harper, mas aqui em River Creek, Michigan, todos me conhecem como Dona Eva, a mulher que abriu o coração para um menino que ninguém queria, na esperança de dar a ele uma família. Eu sou uma avó de 76 anos agora, e cada ruga no meu rosto carrega uma história. Algumas são de alegria, outras de uma dor tão profunda que nem o tempo conseguiu apagar. Mas nenhuma delas se compara à noite em que meu filho adotivo, Nathan, aquele garoto que criei com tanto amor, se transformou em um monstro e tentou destruir tudo o que eu construí. Ele me olhou nos olhos, com um ódio que não pertencia a um menino, e fez algo que nenhuma mãe deveria jamais viver. Escute minha história, meus queridos, porque ela é verdadeira, crua e cheia de lições que aprendi com sangue e lágrimas. E se você está ouvindo, deixe um nos comentários. Me conte de onde você é, quem você é, porque quero saber até onde a voz dessa velha de uma cidadezinha do interior chega. Vamos começar? Se você já sentiu o peso de uma traição, se já olhou para alguém que ama e viu um estranho no lugar, então talvez entenda o que vivi. River Creek é uma cidade pequena, daquelas onde o tempo parece andar mais devagar, como se o mundo lá fora não importasse muito. Aqui, as ruas principais são largas, mas nos bairros mais antigos, como o meu, elas se estreitam, com calçadas tortas que obrigam velhos como eu a olhar para o chão para não tropeçar. Temos uma igreja antiga, uma praça central onde os homens mais velhos jogam damas, e o Rio Grande, que corta a cidade como uma veia azul, testemunha de todas as alegrias e tragédias da nossa vida. Quando chove muito, ele transborda e leva um pedaço da cidade com ele. Foi depois de uma dessas enchentes, quando a água lambeu as casas mais baixas, que eu e meu marido, Thomas, decidimos que era hora de aumentar nossa família. Já tínhamos nossos 2 filhos biológicos, Clara, de 17 anos, e James, de 15, mas meu coração sempre foi grande, sempre quis mais filhos, mais amor para dar. A ideia veio da Clara. Ela tinha ido ao orfanato Santa Clara, do outro lado da cidade, para um projeto da escola. Voltou para casa com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, você precisava ver aquelas crianças. Algumas estão lá há anos, ninguém as quer porque são grandes demais. Todo mundo só quer bebês. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Thomas, meu marido, não era de se emocionar fácil. Ele era supervisor na cooperativa de grãos, um homem sério, de poucas palavras, mas com um coração que valia ouro. Quando falei sobre adotar uma criança mais velha, ele me olhou, acendeu um cigarro artesanal no alpendre e disse: "Se é o que você quer, Eva, vamos conhecer essa criança." A primeira vez que visitamos o orfanato, meu peito parecia que ia explodir. O lugar era limpo, mas triste, com um silêncio que não pertence a crianças. Crianças deveriam correr, gritar, fazer bagunça, mas ali parecia que todos tinham medo até de respirar alto. A diretora, Dona Margarida, uma mulher magra com cara de quem chupou limão, nos levou ao seu escritório. "Vocês têm preferência por menino ou menina? Que idade?" perguntou ela. "Queremos uma criança que realmente precise de uma família", respondi, sentindo uma coragem que nem sabia que tinha, uma que talvez ninguém mais queira adotar. Foi quando ela mencionou Nathan. "Tem um menino de 9 anos. Está aqui desde os 5, inteligente, mas reservado. A mãe era viciada, morreu de overdose. Ninguém sabe quem é o pai." Quando vi Nathan pela primeira vez, ele estava sozinho num canto do pátio, com um livro velho nas mãos. Magrinho, cabelo preto e liso, olhos grandes e escuros que pareciam engolir o mundo. Ele não sorriu quando fomos apresentados, apenas nos encarou como um bichinho desconfiado. "Ele não fala muito", explicou Dona Margarida, "mas é inteligente, tira boas notas, só tem dificuldade de se relacionar com as outras crianças." Naquele momento, meu coração de mãe já tinha decidido. Aquele menino precisava de mim. Thomas, ao meu lado, apertou minha mão.
Ele também sentiu algo. O processo de adoção não foi fácil. Foram entrevistas, visitas de assistentes sociais, papelada sem fim, mas eu estava determinada. Em 4 meses, Nathan estava em casa, com uma mochila pequena que continha tudo o que ele tinha no mundo. Algumas roupas, um livro de histórias e um carrinho de brinquedo velho. No começo, ele era tão quieto que às vezes eu esquecia que ele estava na casa. Ficava no quarto que dividia com James, que não gostou nada da ideia, mas eu disse que era só até arrumarmos o quartinho dos fundos. Durante as refeições, ele comia olhando para o prato, como se tivesse medo de alguém roubar a comida. Aos poucos, tentei me aproximar. Fiz pratos que ele gostava, descobri que ele amava macarronada com molho de carne. Comprei livros, já que notei que ele gostava de ler. Sentei ao lado dele na sala enquanto ele via TV, mas no começo ele se encolhia quando eu chegava perto, como se esperasse algo ruim. Doía meu coração ver isso. A primeira vez que ele sorriu para mim foi depois de 1 mês em casa. Fiz um bolo de chocolate para comemorar, com uma velhinha, uma ideia meio boba, mas queria marcar o momento. 1 mês do nosso Nathan na família. Ele me olhou com aqueles olhos grandes, surpreso, e um sorriso tímido apareceu no canto da boca. Thomas, na cabeceira da mesa, viu também e me deu uma piscadela. Naquela noite pensei que tudo ficaria bem, que tínhamos feito a escolha certa, mas nem tudo é o que parece, meus queridos. Nathan começou a ir para a escola do bairro, mas os primeiros meses foram difíceis. Ele voltava com cadernos rasgados, às vezes com um olho roxo ou o joelho ralado. O que aconteceu? Eu perguntava, com o coração apertado. Nada, ele respondia, olhos no chão. Foi a professora, Sr. Ellis, um homem gentil que sempre tentava ajudar. Quem me contou que os outros meninos zoavam Nathan, chamando-o de órfão, filho de ninguém, coisas cruéis que só crianças sabem inventar para machucar. Mas ele não reage, disse o professor preocupado. Fica quieto, absorve tudo. Isso não é normal, Dona Eva. Com o tempo, as coisas começaram a mudar, mas não como eu esperava. Nathan continuou calado em casa, mas na escola, o Sr. Ellis começou a reclamar de outros problemas. Ele tinha explosões de raiva por coisas pequenas, um lápis quebrado, um livro que não encontrava. Chorava de repente, sem motivo aparente, ou ficava olhando para o vazio por minutos. Tentei conversar com ele, mas era como falar com uma parede. Thomas começava a perder a paciência. Ele precisa de regras, Eva. Você mima demais o menino. Mas como não mimar? Eu olhava aquele rostinho magro, aqueles olhos que pareciam carregar um peso grande demais para uma criança de 9 anos, e só pensava em como fazê-lo se sentir amado, seguro. Foi quando começaram os primeiros sinais que eu, cega pelo amor, ignorei. Pequenos objetos sumiam em casa. Uma tesoura da gaveta da cozinha aparecia debaixo da cama dele, um relógio de parede sumia por dias e depois voltava para o lugar. Mas o que me deixou furiosa, de verdade, foi quando minha corrente de ouro, um presente da minha falecida mãe, desapareceu. Era uma herança, algo sagrado para mim, e eu revirei a casa procurando. Uma semana depois, a senhora Dorothy, nossa vizinha fofoqueira, veio me contar, com aquele tom venenoso, que viu Nathan tentando vender uma corrente parecida na feira do centro. Você tem certeza que esse menino é de confiança, Eva? Ele veio de um lugar ruim, sabe como é? Fiquei tão indignada que quase bati nela. Como ousava falar assim do meu filho? Mas quando confrontei Nathan, ele negou tudo, com uma cara tão inocente que quase me convenceu. Não sei de nada, mãe. Alguém deve ter colocado lá. Mas então encontrei a corrente escondida dentro de uma meia no fundo da gaveta dele. Por quê, Nathan? Por quê? Perguntei, com lágrimas nos olhos. Ele apenas deu de ombros, com um olhar vazio que me deu arrepios. Thomas ficou furioso, gritou que não criávamos filhos para mentir,
Mas Nathan apenas saiu batendo a porta do quarto, nos deixando ali, sem respostas. E então, meus queridos, veio o momento que me fez tremer de raiva. O momento que deveria ter me feito abrir os olhos, mas que eu, tola, ignorei. Uma tarde, a senhora Dorothy bateu na minha porta, com um grupo de vizinhos atrás dela, todos com cara de poucos amigos. Seu menino Eva destruiu minha cerca, escreveu coisas horríveis com tinta spray, palavras que nem vou repetir. Ela estava tremendo de raiva e os outros vizinhos concordavam, dizendo que Nathan era uma má influência, que estava trazendo problemas para a cidade. Fui até a casa dela e vi a cerca. Palavras ofensivas, desenhos vulgares, uma afronta à nossa comunidade. Confrontamos Nathan, mas ele disse que foram outros meninos que o obrigaram. Eu não fiz nada, mãe, juro. Mas o Sr. Ellis, que também estava lá, balançou a cabeça e disse que viu Nathan com a lata de tinta na mão. Mentira descarada. Minha raiva explodiu, não só com Nathan, mas comigo mesma por não querer acreditar que ele era capaz disso. Como ele podia nos humilhar assim, depois de tudo que fizemos por ele? A cidade inteira nos olhando, julgando, sussurrando que adotamos um menino problema. Eu queria gritar, queria que ele sentisse a vergonha que eu sentia, mas ele apenas baixou a cabeça, sem dizer nada, enquanto a senhora Dorothy espalhava a história para todo mundo. E os sinais continuavam. Nathan começou a passar muito tempo sozinho, trancado no quarto. Thomas comprou um videogame para ele, algo que juntamos dinheiro por meses para dar, mas ele jogava coisas estranhas, jogos violentos cheios de sangue. Uma vez, entrei de repente com um lanche e vi a tela. Imagens horríveis, coisas que não eram para um menino de 11 anos. Que jogo é esse, Nathan? Perguntei assustada. Nada, mãe, só uma aventura. Ele respondeu, fechando tudo rápido. Falei com Thomas, mas ele disse que eu estava exagerando. Meninos gostam dessas coisas, Eva. Você protege demais. Mas eu sabia que algo estava errado. E então comecei a perceber que Nathan me olhava de um jeito estranho, um jeito que me fazia sentir desconfortável, como se ele estivesse me estudando. Às vezes, eu o pegava parado no corredor, me observando enquanto eu lavava a louça ou dobrava a roupa. O que foi, filho? Eu perguntava tentando sorrir. Ele apenas balançava a cabeça e saía. Mas aqueles olhos escuros, pareciam carregar algo que eu não conseguia entender. E teve a vez que me deixou possessa, uma afronta que até hoje me faz ferver o sangue. Eu guardava uma caixinha de madeira onde colocávamos donativos para a igreja, um dinheiro que a comunidade juntava para ajudar os mais pobres. Era sagrado, algo que todos em River Creek respeitavam. Um dia, o padre me ligou, com a voz tremendo. Eva, a caixinha sumiu. Alguém a roubou do altar. Meu coração gelou, porque eu sabia, no fundo, quem podia ter sido. Quando Nathan chegou em casa, com um par de tênis novos que não tínhamos dinheiro para comprar, eu o confrontei. Você pegou o dinheiro da igreja, Nathan? Ele me olhou, com um sorriso debochado, e disse: E se peguei? O que você vai fazer? Meu Deus, como eu quis gritar, como eu quis sacudi-lo até ele entender o que tinha feito. Roubar da igreja, humilhar nossa família, jogar nosso amor no lixo. Thomas chegou em casa e ficou vermelho de raiva. Quase bateu no menino, mas eu segurei ele. Não, Thomas, bater não resolve. Mas no fundo, eu estava tão furiosa quanto ele. Tão ferida que mal conseguia olhar para o Nathan sem sentir meu coração se despedaçar. E assim, meus queridos, a escuridão foi crescendo na nossa casa, sob o mesmo teto onde eu sonhava construir uma família feliz. Cada mentira de Nathan, cada olhar vazio, cada afronta à nossa comunidade era como uma facada no meu peito. Eu queria acreditar que ele ia mudar, que meu amor podia salvá-lo, mas os sinais estavam lá, gritando, e eu, cega, continuava ignorando.
Se você está ouvindo essa história, se ela tocou seu coração ou te deixou com raiva como eu fiquei, deixe um nos comentários. Me conte o que sentiu, de onde você está ouvindo. Essa velha de River Creek quer saber quem está do outro lado, dividindo essa dor comigo. E prepare-se, porque isso é só o começo. O que vem a seguir é ainda mais sombrio, mais revoltante, e vai fazer você se perguntar até onde o amor de uma mãe pode suportar antes de se quebrar. A escuridão que começou a se instalar na nossa casa em River Creek, Michigan, não era algo que eu, Evelyn Harper, podia ignorar por muito tempo, embora meu coração de mãe insistisse em tentar. Nathan, o menino que acolhi com tanto amor, aquele que trouxe para nossa família com a esperança de salvá-lo, estava mudando diante dos meus olhos. E não era para melhor. Aos 13 anos, ele já não era mais aquele garoto magrinho e assustado do orfanato. Tinha crescido, ganhado peso, mas algo dentro dele parecia estar apodrecendo. Cada mentira, cada ato de desrespeito, cada olhar frio que ele lançava era como uma faca cravada no meu peito, e eu, tola, continuava acreditando que meu amor podia consertar tudo. Mas, meus queridos, o que veio depois foi uma sequência de traições tão revoltantes que até hoje me fazem ferver de raiva, que me fazem querer gritar para o mundo. Como um menino que chamei de filho pôde nos ferir tanto? Escutem, porque essa história vai mexer com vocês, vai fazer o sangue de vocês ferver como o meu ferveu. E preparem-se, porque o que Nathan fez não foi só uma rebeldia de adolescente. Foi algo muito pior, algo que abalou nossa família e nossa cidade inteira. Quando Nathan completou 13 anos, ele já não era mais o mesmo. A escola, que antes era um desafio por causa do bullying, agora era um lugar que ele simplesmente ignorava. Ele saía de casa com um uniforme, a mochila nas costas, mas muitas vezes nem aparecia nas aulas. O Sr. Ellis, o professor gentil que sempre tentou ajudar, me ligava quase toda semana. Dona Eva, Nathan faltou de novo. Quando aparece, está distraído, às vezes agressivo. Algo está errado. Eu tentava defender meu filho. Dizia que era só uma fase, que ele estava se ajustando, mas no fundo eu sabia que era mais que isso. Nathan tinha começado a andar com um grupo de meninos mais velhos, liderados por Vince, um adolescente problemático que morava na parte mais pobre da cidade. Vince era o tipo de garoto que todo mundo em River Creek evitava. Cabelo desleixado, tatuagens improvisadas, sempre com um cigarro pendurado na boca. Eu sabia que ele era má influência, mas Nathan parecia fascinado por ele. Quando tentei conversar, Nathan me cortou com um tom que me deixou gelada. Você não manda na minha vida, mãe. Vince é meu amigo. Ele entende o que eu passo. Amigo? Aquele garoto era um veneno, e Nathan estava bebendo cada gota. Fui falar com a mãe de Vince, Lila, uma mulher negligente que vivia mais no bar do que em casa. Cheguei na porta dela, com o coração na mão, pedindo que ela controlasse o filho, que afastasse ele do meu Nathan. Sabe o que ela fez? Riu na minha cara, com uma garrafa de cerveja na mão, e disse: Seu menino adotado é que tá puxando meu Vince pro mau caminho, Dona Eva. Não venha aqui me culpar. Meu Deus, como eu fiquei furiosa. Como ela ousava jogar a culpa no meu filho, quando era o filho dela que estava envenenando Nathan. Saí de lá tremendo de raiva, com lágrimas nos olhos, mas sem resposta. Thomas, meu marido, tentou me acalmar quando contei. Eva, deixa pra lá. Vamos focar no Nathan, não nessa mulher. Mas eu não conseguia esquecer a afronta, a humilhação de ser tratada como se eu fosse a culpada pelos problemas do meu próprio filho. E então veio o momento que fez minha raiva explodir, que me fez querer gritar para o mundo inteiro ouvir. A igreja de River Creek, nosso lugar sagrado, onde todos nós nos reuníamos para rezar, para ajudar uns aos outros, foi profanada.
A caixinha de donativos que juntava dinheiro para os mais pobres foi roubada. Não era só dinheiro, era a confiança da nossa comunidade, o esforço de famílias humildes que doavam o pouco que tinham. O padre me ligou, com a voz tremendo. Eva, alguém levou a caixinha. E, me dói dizer, mas alguns meninos viram Nathan por lá, perto do altar, antes do sumiço. Meu coração parou. Não podia ser verdade. Mas quando Nathan chegou em casa naquela tarde, com um sorriso debochado e um par de tênis caros que não tínhamos dinheiro para comprar, eu soube. Nathan, você pegou o dinheiro da igreja? Perguntei, tentando manter a calma, mas com a voz tremendo de fúria. Ele me olhou, com aquele olhar frio que eu começava a odiar, e disse: E se eu peguei? O que você vai fazer? Me mandar de volta para o orfanato? Meu Deus, eu quis gritar, quis sacudi-lo até ele entender a gravidade do que tinha feito. Roubar da igreja, humilhar nossa família, jogar nosso amor no lixo. Thomas chegou em casa e ficou vermelho de raiva. Bateu na mesa com tanta força que o copo caiu no chão. Você não é assim, Nathan. Não foi para isso que te criamos. Mas Nathan apenas riu, um riso seco, sem emoção, e saiu batendo a porta. A cidade inteira ficou sabendo e a senhora Dorothy, aquela vizinha venenosa, espalhou a história. Eu avisei, Eva. Aquele menino é problema. Vocês trouxeram um ladrão para cá. Eu estava tão furiosa, tão humilhada, que mal conseguia sair de casa sem sentir os olhares de julgamento. Mas isso não foi o pior. Nathan começou a mudar ainda mais. Ele chegava em casa com os olhos vermelhos, o andar diferente, às vezes cheirando a cigarro, outras vezes com um olhar perdido que me dava arrepios. Ele trancava a porta do quarto por horas, e quando eu tentava falar, ele explodia. Me deixe em paz, Eva. Você não é minha mãe de verdade. Cada palavra era como uma facada, mas o que me deixou possessa foi descobrir que ele estava usando drogas. Uma tarde, entrei no quarto dele sem bater para deixar roupas limpas e o peguei com uma seringa no braço. Meu coração parou. As roupas caíram das minhas mãos e eu fiquei ali, paralisada, enquanto ele me encarava com uma mistura de choque e raiva. Sai daqui! Ele gritou, pulando da cama, me empurrando com tanta força que quase caí. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para o Thomas. Meu marido largou tudo no trabalho e veio para casa. Quando chegou, Nathan já tinha fugido, levando a mochila. Sentamos na cozinha, sem saber o que fazer, e Thomas, com o rosto cansado, disse: Eva, ele precisa de ajuda séria. Isso passou dos limites. Mas eu, teimosa, ainda tentava defender meu filho. Talvez fosse um remédio, Thomas, uma vitamina, qualquer coisa. Mas no fundo, eu sabia. Meu filho, o menino que prometia amar para sempre, era um viciado. Quando Nathan voltou, 2 dias depois, parecia um zumbi. Magro, com olheiras profundas, tremendo de frio mesmo numa noite quente. Thomas o segurou pelos braços, fez ele sentar à mesa da cozinha. Pela primeira vez, vi meu marido chorar enquanto falava. Olha o que você está fazendo com você mesmo, menino. Olha o que está fazendo com sua mãe. Ela não dorme, não come, fica na janela esperando você voltar. Por um momento, achei que Nathan ia ceder, que aqueles olhos grandes, agora fundos, mostrariam algum remorso, mas ele apenas murmurou: Vocês não entendem, ninguém entende. Então explica, implorei, segurando as mãos dele, que estavam geladas com unhas sujas. O que está acontecendo com você? Desde quando isso começou? Por quê? Ele ficou em silêncio, olhando para o chão, até que disse, com uma voz baixa, quase um sussurro: Vocês acham que me conhecem, mas não conhecem. Ninguém conhece. Aquelas palavras me assustaram, mas o que veio depois foi pior. Ele levantou os olhos e havia neles uma mistura de raiva e algo que parecia prazer em nos ver sofrer. Família?
Ele riu com aquele tom frio que tinha aprendido. Isso não é família. Vocês queriam um filho para substituir os que foram embora e eu precisava de um teto, só isso. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo de mim. Como ele podia dizer isso? Depois de tudo o que fizemos, do amor que demos, das noites que passei acordada preocupada com ele? Thomas ficou vermelho, levantou da mesa e gritou: "Você é nosso filho, sim. E é por isso que vamos buscar ajuda para você. Amanhã mesmo vou te levar para um lugar que trata viciados." Nathan se levantou, derrubando a cadeira com força. "Vocês não mandam em mim, não são meus pais de verdade." E saiu, batendo a porta tão forte que um quadro caiu da parede. Thomas correu atrás, mas ele já tinha sumido na escuridão. Naquela noite, decidimos que, quando ele voltasse, íamos interná-lo, mesmo contra a vontade dele. Não tínhamos mais escolha, mas Nathan não voltou no dia seguinte, nem no outro. Uma semana inteira se passou sem notícias. Procuramos em todos os lugares: hospitais, delegacias, casas dos poucos amigos que ele tinha. Ninguém sabia de nada. Até que um menino de rua, que vivia debaixo da ponte, disse que o viu por lá, mas já fazia dias que ele tinha sumido. Foi uma das piores semanas da minha vida. A culpa me comia por dentro. Onde eu tinha errado? O que podia ter feito diferente? Por que não vi os sinais antes? Cada noite sem notícias era um tormento, imaginando meu filho na rua, com fome, com frio, usando aquelas drogas que estavam destruindo ele por dentro. Thomas tentava me consolar. "Não é sua culpa, Eva. Fizemos o melhor que podíamos." Mas eu via a mesma dor nos olhos dele. Quase 2 semanas depois, estávamos jantando quando ouvimos batidas na porta. Thomas abriu, e lá estava Nathan, mas não o mesmo que tinha ido embora. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Mais magro ainda, com um corte feio na sobrancelha, as roupas sujas e rasgadas. Mas o pior eram os olhos, vidrados, perdidos, como se pertencessem a outra pessoa. "Filho!" gritei, correndo para abraçá-lo. Ele mal conseguia ficar de pé. "O que fizeram com você?" Ele não respondeu, apenas caiu nos meus braços, pesado como chumbo. Thomas ajudou a carregá-lo para dentro. Deitamos ele no sofá. Ele estava ardendo em febre, tremendo. Quis chamar uma ambulância, mas Thomas achou melhor não. "Se descobrirem que ele está usando drogas, vão chamar a polícia. Vamos cuidar dele aqui." Passei a noite inteira ao lado dele, trocando compressas frias na testa, fazendo ele tomar água, segurando enquanto ele vomitava tudo que tentava engolir. De madrugada, na pior da febre, ele começou a delirar, chamando pela mãe biológica, gritando para alguém parar de bater nele, chorando como uma criança pequena. Foi ali, ouvindo aqueles delírios, que comecei a juntar as peças do passado dele, os traumas que ele carregava, coisas que nenhum amor podia curar sozinho. Na manhã seguinte, a febre diminuiu um pouco. Ele acordou, olhou ao redor, confuso, e me viu sentada na cadeira ao lado. "Mãe!" ele chamou, com uma voz que lembrava o menino de 9 anos que chegou com uma mochila pequena. "Você ainda está aqui." "Tô aqui, filho", respondi, segurando a mão dele. "Não vou sair do seu lado." Vi uma lágrima escorrer no rosto dele, e por um momento achei que tínhamos encontrado o Nathan de antes, não aquele estranho que tinha tomado conta do corpo dele. "Desculpa", ele sussurrou. "Não queria te machucar." Eu acreditei, meus queridos. Acreditei que ele ia mudar, que íamos superar tudo isso juntos. Como eu estava errada. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Cuidamos de Nathan em casa, vendo ele passar pela abstinência. Ele suava frio, tremia, vomitava, tinha convulsões. Thomas queria levá-lo para o hospital, mas eu tinha medo que o internassem num lugar pior ou que o mandassem de volta para o sistema. Então cuidamos dele ali, revezando para não deixar ele sozinho nem por um minuto. Aos poucos, ele melhorou.
A cor voltou para o rosto, o apetite apareceu, os tremores diminuíram. E com essa melhora física, veio uma mudança no comportamento. Ele parecia o Nathan de antes, educado, até carinhoso. Pedia desculpas pelo que tinha feito, agradecia pelos cuidados, prometia que ia mudar, que nunca mais usaria drogas ou roubaria de nós. E nós, tolos, acreditamos. Thomas até tirou uma semana de folga do trabalho para ficar de olho nele, garantir que ele não saísse sozinho, que não voltasse para o mesmo caminho. Mas a vida não para, não é? As contas continuavam chegando, a comida precisava ser comprada, o aluguel pago. Thomas teve que voltar ao trabalho e eu achei que estávamos no caminho certo. Nathan voltou para a escola, chegava em casa na hora certa, fazia as tarefas, até começou a ajudar em casa. Cortava a grama do vizinho para ganhar um dinheirinho, lavava louça sem que pedíssemos. Estávamos até planejando matriculá-lo num curso técnico no ano seguinte, dar uma profissão para o menino. Uma noite, estávamos jantando juntos, como não fazíamos há muito tempo, quando Nathan me olhou com aqueles olhos grandes, agora limpos das drogas, e disse algo que nunca vou esquecer. Mãe, você sempre quis saber por que comecei a usar drogas. Thomas e eu ficamos tensos. Era um assunto que evitávamos, com medo de trazer de volta memórias ruins, de despertar aquele outro Nathan que nos assustava. Só se você quiser falar, filho, respondi, cautelosa. Quero sim, ele disse, respirando fundo. Acho que vocês merecem saber. Ele contou que a mãe biológica o abandonou aos 4 anos, deixou ele na porta de uma igreja com um bilhete. Nunca soube por quê. Depois, passou de família em família, de orfanato em orfanato. Num deles, tinha um funcionário. Ele engoliu em seco. Ele fazia coisas ruins com as crianças. Thomas largou o garfo, o rosto vermelho de raiva. Senti náuseas subindo pela garganta. Por isso, quando vocês me adotaram, eu não conseguia confiar. Não acreditava que alguém ia querer me cuidar sem querer nada em troca. Ele enxugou uma lágrima com as costas da mão. Na escola, conheci uns meninos mais velhos. Eles me deram essas coisas para usar, disseram que ia fazer a dor sumir. E por um tempo, funcionou. Quando eu estava drogado, não lembrava de nada, não sentia nada. Levantei da mesa, fui até ele e o abracei com toda a força que tinha. Thomas veio também, colocando a mão no ombro dele. Pela primeira vez, parecia que tínhamos quebrado uma barreira, alcançado o verdadeiro Nathan, aquele menino machucado que precisava desesperadamente de amor, mas não sabia como receber. Vai ficar tudo bem agora, filho. Prometi, beijando o topo da cabeça dele. Vamos te ajudar a superar isso juntos, como família. Naquela noite, deitei ao lado do Thomas com o coração cheio de esperança. Finalmente tínhamos entendido o que acontecia com nosso filho. Finalmente podíamos ajudar de verdade. Acho que as coisas vão melhorar agora, disse para o meu marido enquanto apagava a luz. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois suspirou. Espero que sim, Eva, mas não sei. Tem algo nos olhos dele que ainda me preocupa. Era trauma, pensei. O menino passou por coisas que não podemos nem imaginar. Vai levar tempo, mas ele vai melhorar. Eu me aninhei no peito do Thomas e dormi sentindo uma paz que não sentia há anos. Mal sabia eu que seria uma das últimas noites de paz que teríamos naquela casa. Porque o que veio depois, meus queridos, foi uma traição tão horrível, tão revoltante, que destruiu tudo o que eu acreditava sobre amor, família e redenção. Nathan não estava mudando. Ele estava apenas se preparando para algo muito pior, algo que faria meu sangue ferver de raiva e meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Se você está ouvindo essa história, se ela te deixou com raiva, com o coração apertado ou com vontade de gritar como eu gritei, deixe um nos comentários e me conte o que sentiu.
De onde você está ouvindo? E se você quer saber como essa traição explodiu, como Nathan levou nossa família ao fundo do poço, inscreva-se no canal e aperte o sino para não perder o próximo capítulo. Essa velha de River Creek precisa de vocês para continuar contando essa história de dor, raiva e lições que nunca vou esquecer. A esperança que senti naquela noite, deitada ao lado do meu marido Thomas, com o coração aquecido pela promessa de um novo começo para Nathan, foi a última gota de paz que tive na minha casa em River Creek, Michigan. Eu, Evelyn Harper, acreditei, com toda a minha alma, que o amor podia curar as feridas do meu filho adotivo, que o menino de olhos assustados que acolhemos anos atrás ainda estava lá, escondido em algum lugar dentro dele. Mas, meus queridos, o que veio depois foi uma traição tão vil, tão cruel, que até hoje me faz tremer de raiva, que faz meu sangue ferver e meu peito doer com uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. Nathan, o menino que chamei de filho, não só destruiu nossa família, mas cuspiu no amor que demos a ele, riu da nossa dor e fez algo tão monstruoso que me marcou para sempre. Escutem, porque essa história não é só sobre uma noite de terror. É sobre o que acontece quando o amor cega, quando ignoramos os sinais e deixamos o mal crescer debaixo do nosso próprio teto. Preparem-se, porque o que vou contar agora vai fazer vocês sentirem a mesma fúria que ainda queima em mim. Os dias após a confissão de Nathan, à mesa de jantar, foram como um sonho que eu não queria que terminasse. Ele parecia estar voltando a ser o menino que conhecemos no orfanato, educado, ajudando em casa, indo à escola sem reclamar. Thomas e eu começamos a planejar um futuro para ele, um curso técnico, talvez algo com mecânica, já que ele gostava de consertar coisas com o pai. Mas havia momentos, pequenos instantes, em que eu via algo nos olhos dele, um brilho frio, um vazio que me fazia hesitar. Thomas também sentia. Ainda não confio completamente, Eva. Ele me disse uma noite, enquanto fumava no alpendre. Ele tá diferente, mas tem algo que não encaixa. Eu queria discordar, queria acreditar que estávamos no caminho certo, mas no fundo, aquela vozinha dentro de mim, aquela intuição de mãe, começava a gritar que algo estava muito errado. E então, numa noite quente e úmida, com um ar pesado anunciando uma tempestade, tudo desmoronou. Era uma quinta-feira comum. Nathan tinha ido à escola de manhã, voltou na hora certa, jantou conosco, arroz, feijão e um ensopado de frango que eu tinha feito com carinho. Ele estava quieto, mais do que o normal, imerso em pensamentos que eu não conseguia decifrar. Thomas mencionou durante o jantar que precisaria sair mais cedo no dia seguinte para supervisionar uma entrega grande na cooperativa de grãos. Notei que Nathan olhou para ele de um jeito estranho, um olhar que não sei explicar, mas que me deu um arrepio. Na hora, ignorei. Depois do jantar, Nathan disse que ia para o quarto estudar para uma prova. Thomas ficou na sala assistindo ao noticiário na TV, e eu lavei a louça, tomei um banho e fui rezar meu terço, como fazia todas as noites, agradecendo a Deus por parecer que as coisas estavam entrando nos eixos. Adormeci ao som da chuva que começava a cair lá fora, uma chuva forte, com trovões que faziam a casa tremer. Não sei que horas eram quando acordei, talvez 3 ou 4 da manhã. A chuva tinha parado, mas o ar ainda estava pesado, úmido. Abri os olhos com aquela sensação horrível de que alguém estava me observando. Sabe aquele frio na nuca, aquele instinto que diz que algo está errado? Pensei que era só um pesadelo, uma impressão, mas então vi uma sombra se movendo no quarto. Meu coração disparou. Achei que era um ladrão, que alguém tinha entrado pela janela. Estava prestes a gritar para acordar Thomas quando a sombra se aproximou da cama e eu vi, com um pavor que quase parou meu coração, que era Nathan. Ele estava ali, ao lado da minha cama, me encarando com um olhar que nunca vou esquecer. Não era o olhar do meu filho, era o olhar de um estranho, frio,
vazio, mas ao mesmo tempo intenso demais, como se ele estivesse vendo através de mim. Nathan, chamei, com a voz tremendo, confusa. O que foi, filho? Tá se sentindo mal? Ele não respondeu, apenas continuou me olhando, e quando meus olhos se ajustaram à escuridão, notei algo que fez meu sangue gelar. Ele estava sem camisa, só de short, e... Meu Deus, como dói dizer isso, ele estava excitado, de um jeito que nenhuma mãe deveria ver seu filho. Que tá fazendo? Perguntei, com a voz quebrada de medo, tentando me sentar na cama, me afastar. Mas com um movimento rápido, ele colocou a mão sobre minha boca, me impedindo de gritar. Não acorda o Thomas, ele sussurrou, se aproximando ainda mais. Não quero machucar ele. O terror que senti naquele momento não tem palavras. Era meu filho, o menino que criei com tanto amor, que prometi proteger, e ali estava ele, como um animal selvagem, pronto para me atacar. Tentei me debater, empurrá-lo, mas Nathan era forte, muito mais forte do que eu imaginava. Com um movimento, ele subiu na cama, me imobilizando com o peso do corpo. Sempre quis fazer isso. Ele sussurrou no meu ouvido, com uma voz que me fez querer vomitar. Desde o primeiro dia que vim para essa casa, você nunca notou como eu te olhava, como eu te seguia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava desesperadamente acordar Thomas, que dormia do outro lado da cama. Mas meu marido sempre teve o sono pesado, nunca acordava fácil. Nos meus olhos cheios de pavor, implorei para Nathan parar, para voltar a ser o menino que eu amava. Por um instante, vi uma sombra de dúvida nos olhos dele, como se ele tivesse voltado a si. Mas logo aquele olhar vazio retornou, e ele começou a puxar o lençol que me cobria. Foi então que Thomas acordou. Não sei se foi um movimento na cama ou um instinto de pai, mas de repente ouvi a voz dele, confusa no início, depois carregada de um horror que eu nunca tinha ouvido. Que diabos é isso? Ele gritou, sentando-se na cama com um pulo. Nathan virou a cabeça, assustado, mas não saiu de cima de mim. Era como se algo dentro dele tivesse se quebrado de vez, como se o último fio de humanidade tivesse se rompido. Sai de cima dela! Thomas rugiu, pulando em cima de Nathan com uma força que eu não sabia que meu marido de 55 anos ainda tinha. Os dois caíram no chão com um baque surdo, derrubando a luminária da mesa de cabeceira. Ouvi gritos, sons de luta, coisas quebrando. Acendi a luz do quarto com as mãos trêmulas e vi uma cena que nunca vou esquecer. Thomas e Nathan rolando no chão, meu marido tentando imobilizar nosso filho, que se debatia como um animal selvagem. Chama a polícia, Eva! Thomas gritou, enquanto segurava os braços de Nathan. Vai, agora! Mas eu estava paralisada, em choque, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Como chegamos a esse ponto? Como o menino que prometi amar se transformou nesse monstro? E então veio o momento que fez minha raiva explodir, que me fez sentir um ódio que nunca imaginei ser capaz de sentir. Durante a luta, Nathan olhou para Thomas, com um sorriso cruel, e disse, com uma voz cheia de veneno: Você acha que é meu pai? Eu vendi sua medalha de guerra, seu velho idiota. Aquela que você guardava como troféu. Usei o dinheiro para comprar droga. E sabe de uma coisa? Eu ri enquanto fazia isso. Meu Deus, como ele pôde? Aquela medalha era o orgulho do Thomas, um símbolo do que ele viveu, do que sacrificou. Era sagrada para ele, para nossa família. Thomas ficou branco, os olhos arregalados de fúria e dor. Ele soltou um grito que parecia mais de um animal ferido do que de um homem, e por um momento achei que ele ia matar Nathan ali mesmo. Mas Nathan aproveitou o momento de choque e se soltou, pegando a luminária quebrada do chão. Antes que eu pudesse gritar, ele bateu com força na cabeça do Thomas. Meu marido caiu para trás, com sangue escorrendo pela testa. Olha, o que você me fez fazer? Nathan gritou, apontando para Thomas no chão. Se você tivesse ficado quieta, nada disso precisava acontecer.
Naquele momento, um instinto que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. Pulei da cama, corri por cima de Nathan e cheguei ao corredor. "Socorro!" gritei, correndo para a porta da frente. "Alguém me ajuda!" Nathan veio atrás de mim, mas tropeçou nos móveis na sala escura. Consegui chegar à porta, destrancá-la com os dedos trêmulos e corri para a rua, ainda de camisola. A noite estava fria, úmida depois da chuva, mas eu mal sentia o frio. Só corria, gritando por ajuda. Foi o Sr. Arnold, nosso vizinho do outro lado da rua, que saiu primeiro, seguido pela Sra. Louise, da casa ao lado. Logo, havia meia dúzia de vizinhos na rua, confusos, assustados com a mulher de camisola gritando no meio da noite. "Meu filho, meu marido, por favor, chamem a polícia!" O Sr. Arnold e seu filho mais velho, um rapaz forte que trabalhava como segurança, correram para nossa casa. Nathan tinha desaparecido, pulado a cerca dos fundos, descobrimos depois. Thomas estava sentado no sofá da sala, segurando um pano contra o corte na testa, pálido e tremendo. O xerife Daniels, um amigo da família há anos, chegou quase meia hora depois. Ele não podia acreditar quando contamos o que aconteceu. "Tem certeza, Dona Eva? O Nathan, aquele menino quieto? Como explicar que meu próprio filho, que criei por 6 anos, tinha tentado? Eu nem conseguia dizer a palavra. Como admitir que aquele garoto que todos viam como tímido e educado escondia um lado que nem nós, que vivíamos sob o mesmo teto, conhecíamos completamente? Eles procuraram por toda a cidade, mas Nathan tinha sumido. Thomas foi levado ao pequeno hospital de River Creek, onde levaram pontos na testa e receitaram calmantes para nós dois. Quando voltamos para casa de manhã, parecia que um furacão tinha passado. Móveis quebrados, vidro pelo chão, manchas de sangue no tapete do quarto. Mas o pior não era a bagunça física. Era a sensação de que algo tinha sido destruído para sempre. Nossa família, nossa confiança, nossa sensação de segurança. Por dias, eu não conseguia dormir direito. Cada barulho à noite me fazia pular da cama, achando que era ele voltando. Thomas, sempre tão forte, também estava destruído. Não era só a ferida física, era a ferida na alma, a sensação de que tínhamos falhado como pais, de que não conseguimos ver o mal crescendo debaixo do nosso teto. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o xerife Daniels. "Dona Eva, encontramos o Nathan." Meu coração disparou e por um momento aquele instinto de mãe que nunca morre tomou conta de mim. "Ele tá bem? Tá machucado?" "Onde?" Houve um silêncio do outro lado da linha, e então a voz grave do xerife. "Ele tá vivo, mas não tá bem. Encontramos ele numa casa abandonada perto da estação de trem. Ele usou muita droga. Parece que tentou se matar." O mundo pareceu parar. Apesar de tudo que aconteceu, ele era meu filho, o menino que prometi nunca abandonar. Fomos ao hospital onde ele estava. Nathan estava algemado à cama, sedado, com os olhos semicerrados. Ele não parecia nos reconhecer, ou talvez estivesse fingindo. Segurei a mão dele, fria e sem vida, e chorei até não ter mais lágrimas. "Por quê, filho? Por quê?" perguntei, sabendo que não teria resposta. No dia seguinte, ele foi transferido para um hospital psiquiátrico em Grand Rapids. Uma semana depois, fomos autorizados a visitá-lo. O lugar era triste, com paredes brancas descascando, cheio de pessoas com olhares perdidos vagando pelos corredores. Um médico nos recebeu antes da visita, um homem jovem com olheiras profundas. "Seu filho tem uma condição complexa", ele explicou, folheando uma pasta. "Esquizofrenia, transtorno de personalidade antissocial, além da dependência química.
Ele provavelmente já tinha esses problemas quando vocês o adotaram, mas eles se manifestaram aos poucos, agravados pelas drogas. Fiquei em silêncio, absorvendo aquelas palavras que tentavam explicar como nosso filho tinha se transformado num estranho diante dos nossos olhos. Ele lembra o que fez? Thomas perguntou com a voz rouca. O médico ajustou os óculos. Sim e não. Ele alterna momentos de lucidez em que parece arrependido, com outros em que nega tudo ou diz que vocês mereceram. É típico da condição dele. Quando entramos no quarto onde Nathan estava, mal o reconheci. Ele tinha perdido mais peso, o rosto estava encovado, com olheiras profundas, o cabelo cortado bem curto. Estava sentado na cama, olhando pela janela com grades. Filho, chamei, cautelosa. Ele virou a cabeça lentamente e por um instante achei que vi um lampejo do velho Nathan, o menino assustado que chegou em casa anos antes, mas logo aquele olhar vazio tomou conta. O que vocês querem aqui? Ele perguntou, com a voz monótona, sem emoção. Viemos ver como você tá. Thomas respondeu, mantendo distância. Notei que meu marido não conseguia mais olhar para Nathan da mesma forma. Algo tinha se quebrado para sempre entre eles. Nathan deu uma risada seca, sem humor. Agora é tarde para se preocupar, não acha? Nunca é tarde, filho, eu disse, ainda tentando alcançar alguma parte dele que pudesse estar intacta. Você tá doente, mas vai melhorar. Ele me interrompeu, com a voz mais agitada. Melhorar? E depois? Volto para casa, viramos uma família feliz de novo? Depois do que eu fiz? Eu não tinha resposta, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Nada seria igual. Mesmo que um dia ele melhorasse, mesmo que um dia pudéssemos perdoar, as cicatrizes seriam permanentes. Essa foi a última vez que vimos Nathan. Algumas semanas depois, ele foi transferido para um hospital de custódia em Detroit, um lugar para criminosos com doenças mentais. O juiz determinou que ele ficaria lá por tempo indeterminado, até estar curado, se é que isso era possível. Thomas e eu voltamos para casa para uma vida que parecia vazia, sem sentido. Nossa casa, que antes era cheia de esperança, agora parecia assombrada pelas memórias. Cada canto, cada móvel, cada foto na parede contava uma história diferente, mas todas terminavam da mesma forma, com dor. Tentamos seguir em frente, mas nunca fomos os mesmos. Thomas, meu marido forte, que nunca mostrava fraqueza, começou a beber mais à noite. Eu o ouvia andando pela casa, verificando as trancas, olhando debaixo das camas, como se ainda esperasse encontrar algum monstro escondido. Eu mesma comecei a ter pesadelos terríveis, acordando gritando, em suor frio, sempre com a mesma pergunta me atormentando. Como não vimos? Como não percebemos que algo tão errado estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes? Nossos filhos biológicos, Clara e James, tentaram nos apoiar como podiam, mas viviam longe, com suas próprias famílias, seus próprios problemas. E para ser honesta, acho que eles também sentiam um pouco de culpa por não estarem lá quando tudo aconteceu, por terem deixado os pais idosos sozinhos com aquele menino problemático. Quanto a Nathan, recebíamos notícias dele de vez em quando, por meio do serviço social. Ele ainda está internado, teve períodos melhores, outros piores. Uma vez, anos atrás, ele foi avaliado para uma possível liberação, mas teve uma recaída violenta e voltou para o tratamento intensivo. A última carta que recebi, há cerca de 2 anos, dizia que ele estava estável, medicado, participando de atividades de terapia, mas que nunca será verdadeiramente livre, nem da instituição, nem dos demônios que carrega dentro de si. Não voltei a visitar Nathan, nem quando Thomas morreu, nem nas datas importantes. Alguns podem me julgar, dizer que abandonei meu filho quando ele mais precisava de mim, mas a verdade é que eu não conseguia olhar para ele sem reviver aquela noite, sem sentir aquele terror novamente.
E mesmo assim, meus queridos, ainda sinto uma dor no peito quando penso nele. Não no Nathan daquela noite horrível, mas no menino de 9 anos, com olhos assustados e uma mochila pequena, que por um breve momento foi realmente meu filho. Hoje, aos 76 anos, sentada neste velho alpendre, olhando o Rio Grande que continua a correr como se nada tivesse acontecido, vejo a vida com um pouco mais de clareza. O tempo não cura todas as feridas, como dizem, mas ensina a conviver com as cicatrizes. Aprendi algumas lições que quero compartilhar com vocês. Talvez ajudem alguma mãe, algum pai que esteja passando por algo assim. Deus queira que não tão extremo quanto o nosso. Primeiro, entendi que o amor não cura tudo. Crescemos ouvindo que o amor de uma mãe pode mover montanhas, superar qualquer obstáculo. Não é verdade. Algumas feridas são profundas demais. Alguns problemas precisam de ajuda profissional, remédios, tratamento sério. O amor é importante, essencial, mas não é suficiente. Segundo, aprendi a reconhecer os sinais. Hoje, quando vejo um jovem com comportamentos como os que Nathan começou a mostrar, os olhares vazios, as mudanças bruscas de humor, as mentiras cada vez maiores, o isolamento crescente, sinto um arrepio. São alertas que a vida dá e precisamos levá-los a sério. Terceiro, entendi que nunca devemos ignorar nosso instinto. Aquela vozinha que diz que algo está errado não fala à toa. Quantas vezes senti algo estranho no olhar de Nathan, no jeito que ele me seguia pela casa, mas ignorei porque não queria acreditar, porque era mais fácil fingir que estava tudo bem? Quarto, aprendi que algumas pessoas nascem com algo quebrado dentro delas. Não é culpa dos pais, não é culpa do ambiente. Claro, abandono, abusos, traumas pioram tudo, como no caso de Nathan, mas algumas almas nascem com uma escuridão que nem todo o amor do mundo consegue iluminar. E por fim, entendi que perdoar não significa esquecer ou confiar novamente. Eu perdoei Nathan, no sentido de não carregar ódio por ele, de entender que ele estava doente, que não tinha controle total sobre suas ações. Mas isso não significa que eu poderia confiar nele novamente ou colocar outras pessoas em risco por causa de um sentimento de culpa ou dever materno. Nos anos que se seguiram àquela noite, conheci outras famílias que passaram por situações parecidas, não exatamente iguais, mas com filhos que tinham problemas mentais graves, que se tornaram violentos, perigosos. É mais comum do que imaginamos, mas ninguém fala sobre isso. Parece haver uma conspiração de silêncio, como se admitir que seu filho pode ser uma ameaça fosse o maior fracasso de uma mãe. Aqui em River Creek, formamos um grupo de apoio. Nos reunimos uma vez por mês na igreja, compartilhamos nossas histórias, nossas dores, nossas pequenas vitórias. Ajuda a saber que não estamos sozinhos, que outras mães também carregam esse fardo silencioso. Hoje, olhando para trás, vejo uma vida marcada por essa tragédia, mas não definida por ela. Tive momentos de alegria também. O casamento da Clara, o nascimento dos meus netos, as visitas da James quando ele consegue vir de Chicago. A vida continua, mesmo quando parece impossível seguir em frente. Se você está passando por algo assim, se tem um filho com problemas mentais que está se tornando uma ameaça, não tenha vergonha de buscar ajuda. Não espere até ser tarde demais, como eu esperei. Não deixe o amor te cegar para os perigos reais. E lembre-se, você não é uma má mãe por reconhecer que seu filho precisa de mais ajuda do que você pode dar. Se essa história mexeu com você, se te deixou com raiva, com o coração apertado ou com vontade de gritar contra a injustiça que vivi, deixe um nos comentários e me conte o que sentiu, de onde você está ouvindo. Inscreva-se no canal e aperte o sino para não perder nenhuma das nossas histórias, porque essa velha de River Creek tem muito mais a contar. A sabedoria não vem dos livros, meus queridos, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhos, temos muitas cicatrizes e muitas histórias para compartilhar. Obrigada por me ouvirem,
por me deixarem tirar esse peso do peito. Que Deus proteja você e sua família e mantenha o mal bem longe da sua casa. A história de Evelyn me abalou profundamente, trazendo raiva e tristeza, mas também lições valiosas. O amor de mãe é poderoso, mas não cura tudo. Às vezes, precisamos de ajuda profissional para lidar com problemas complexos. Aprendi a confiar no instinto. Quando algo parece errado, não ignore. Devemos reconhecer sinais de alerta, como mudanças de comportamento ou mentiras, e agir rápido, sem culpa. Perdoar é possível, mas proteger a nós mesmos e aos outros é essencial. Na vida, equilíbrio entre amor e limites é a chave para evitar tragédias. Se essa história tocou seu coração ou te fez refletir, deixe um nos comentários, conte de onde você está ouvindo e compartilhe seus sentimentos. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir e se inscreva no canal, apertando o sino para não perder nenhuma história. Juntos, podemos aprender com as cicatrizes da vida e ajudar uns aos outros. Obrigada por estarem comigo, meus queridos.